Bom, gente, bom dia, né, a todos. Faz tempo que eu não venho, né? Eu sempre, de vez em quando, eu vim aqui, alguma palavra, uma programação, um Natal, uma Páscoa, e sempre é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu tenho um carinho muito grande por todos. Lembro bem da época da pandemia que eu vim aqui também, e num momento tão tenso, e que com certeza a palavra de Deus veio como um alívio naquele momento. Mas a gente não pode lembrar só de Deus nos momentos difíceis, não, em todos os momentos, porque Ele é bom sempre, né? E Ele não é um remedinho que a gente tira do bolso para nos aliviar de alguma dor. Não, Ele é alguém que quer ter um relacionamento conosco, né? Ele não é uma coisa, ele é pessoal, Ele quer fazer parte das nossas vidas, quer momentos bons ou quer momentos maus, em todos os momentos. Ele quer mudar o nosso coração, Ele quer nos fazer pessoas conforme a sua vontade, né? Então, sem perder muito tempo, então nós vamos meditar um pouco numa passagem que está nessa folhinha que eu entreguei para vocês, aproveitando ainda esse clima de Páscoa, né? Já faz mais ou menos um mês que aconteceu, né? Aquelas comemorações de Páscoa. Vocês tiveram oportunidades aqui até de meditar um pouco sobre isso. E eu sei de tudo que acontece aqui, toda semana, certo? Então, tem sido muito abençoado. Eu ouço muitas vezes as mensagens aí na Valesca, que outras pessoas são gravadas aí. Então, eu fico muito feliz, porque realmente é uma oportunidade muito rica que vocês estão tendo de ter esses momentos. Não é todo canto que tem, não. Não é. Então, é um privilégio mesmo, porque nós não somos só corpo e nem só... Não temos só a parte física, nós temos uma alma, nós temos emoções, nós temos um espírito que precisa também ser alimentado, né? Então, é um momento muito maravilhoso, com certeza. Bom, aproveitando esse clima ainda de Páscoa, né, e nosso assunto sempre vai ser Jesus. Jesus, ele está na Bíblia do começo ao fim, desde o primeiro livro até o último. Então, a Páscoa fala de Jesus. Então, eu queria ler com vocês uma passagem de um momento que Jesus teve poucos dias antes de tudo acontecer, né, de ter morrido na cruz e tudo mais. Que está lá em Mateus, né, no Evangelho de Mateus, no capítulo... Começa no capítulo 16 e termina no 17, mas também essa ocasião acontece, é registrada também em outros livros, de Marcos e de Lucas também, né? Um pouco antes, né, alguns dias ou semanas antes da morte de Jesus, houve um momento muito especial, e que esse momento com Jesus foi presenciado, foi testemunhado por discípulos. Algo que fugiu completamente à regra, né? Porque Jesus, todos viam Jesus e viam que era um homem, claro, um homem especial, diferente, né? E ele vinha se revelando como tal. Por aquilo que ele falava, por aquilo que ele fazia, pelos milagres que ele fazia, mas aconteceu algo que fugiu essa regra, algo que foi algo visível, que é o que a Bíblia chama de transfiguração, que eu queria me deter um pouco nesse evento e tirar algumas lições para as nossas vidas, tá certo? Bom, tá lá em Mateus, o evento mesmo vai acontecer em Mateus 17, mas alguns dias antes, Jesus fala muitas coisas bem importantes para aqueles discípulos que estavam ali. Está lá em Mateus 16, que está aqui do lado direito da folhinha, tá? Diz assim, a partir do versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão
que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem do seu reino. E aí ele passa para o capítulo 17. Na verdade, a Bíblia antigamente, quando foi escrita, ela não era dividida em capítulos e versículos, era um texto só. A carta de Mateus o Evangelho de Mateus, por exemplo, era um texto só, um livro só, que depois foi separado para ficar melhor de encontrarmos os versículos. Mas ele continua no 17. 6 dias depois disso, né, na verdade, só essa parte que nós já lemos já daria uma bela pregação, porque são as palavras mais fortes, talvez uma das mais fortes da Bíblia, saídas da própria boca de Jesus. Aqui, nesses versículos que nós lemos, está a fórmula de como deve ser um discípulo de Jesus. Quer ser um discípulo de Jesus, quer seguir Jesus, porque nesse mundo a gente vê caminhos diversos, né? Jesus, existem vários tipos de Jesus que esse mundo nos apresenta. Um Jesus que é um líder religioso, um Jesus que é um Marte, um Jesus que fez coisas dignas de serem copiadas, imitadas. Não, um Jesus revolucionário que foi contra o sistema, um Jesus assim, um Jesus daquela forma, vários tipos de Jesus. Mas aqui ele mostra quem ele é e o que ele espera dos seus discípulos, o que ele espera de nós que queremos buscar a Jesus, né? Rapidamente, antes de chegar na transfiguração, eu quero só falar um pouco desses versículos, né? Já tem algumas palavras-chave, né? A Páscoa, né, que foi essa época que passou agora, que a gente está pegando o gancho disso. Uma palavrinha que me chama a atenção, certo? Radicalismo. Essa palavra está em moda hoje em dia, né? Porque ela tem tido uma interpretação ruim. Os religiosos radicais, né? Que são aqueles que em outros países colocam bombas aqui na sua cintura e vão e morrem em nome de Deus e matam pessoas em nome de Deus. Ou então são aquelas pessoas que em nome de Deus agridem, falam, insultam, colocam suas raivas para fora e tal, radicalismo. Essa palavra radical, ela é certa, agora ela tomou proporções e significados ruins hoje. Mas ser radical, na verdade, é bom. Como ser radical? Essa palavra radical, ela vem de raiz. Raiz. Ser radical é ter raiz profunda, é ter raiz que permita e garanta o sustento daquilo que nós cremos, daquilo que nós estamos vivenciando. Isso é ter raiz. Jesus, muita gente pensa que ele foi muito radical quando ele falou essas palavras aqui, né? Mas, na verdade, não. Na verdade, é assim que deve ser o discípulo. Se não, vejamos. O que ele fala aqui nessas passagens? Rapidamente, antes da gente falar da transfiguração. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aí vem outra palavrinha, né? Renúncia. Jesus falou de renúncia. Renúncia, renunciar ao próprio eu. O próprio eu. Existe algo mais duro do que isso? Não existe. Não existe. Rapidamente eu vou só escrever aqui, eu gosto de escrever, né? O que as pessoas mais procuram nessa vida? Felicidade, né? Felicidade, sei lá. Peguei um pincel. Felicidade no trabalho, felicidade na família, né? Seu lazer, as suas amizades. Saúde. Aqui, ó. Onde você está aí? Etc. Alguém falou? Realização profissional. O trabalho, né? Então, as pessoas normalmente desse mundo procuram isso. Por quê? Porque o que elas mais querem é a felicidade pessoal. Tem a religião também, né? Vamos colocar Jesus aqui? Faz parte, né? Em vidas de muitas pessoas assim, a questão religiosa, né? Mas realmente o centro da vida delas é a satisfação pessoal. Tudo isso que gira em torno da felicidade
da felicidade da pessoa. É assim que as pessoas hoje vivem. A maioria delas. Certo? Quando, na verdade, Jesus veio com a outra proposta. Com a outra proposta. Quando ele fala: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Na verdade, ele quer que você renuncie isso aqui, ó. Uau, tirar o eu de questão, sim. E ele quer o quê? Vir para cá. Certo? E o eu ir para a periferia. Essa é a proposta de Cristo. Renunciar a si mesmo. Como assim? Jesus passa a estar no centro, né? Ele fala aqui: porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por amor de mim vai ganhar. Trocando em miúdos o que ele está falando. É essa troca aqui que ele quer. Tira o eu do centro, me coloca no centro. Deixa a tua felicidade em função de mim. Deixa o teu trabalho em função de mim. Deixa a tua família em função de mim. Teu lazer, tua saúde, tudo em função de mim. Me deixa no centro. Me deixa governar, ser Senhor. Que agora sim as prioridades estão corretas. É essa a proposta. Se eu for transformar essas palavras num gráfico, seria essa. Essa troca que ele quer fazer nas nossas vidas. Certo? Continuando aqui, vamos lá. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, olha só que forte. Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Está falando coisas existenciais, né? Ou seja, existe uma vida após a morte e que a nossa alma ela continua, ainda que o nosso corpo ele fique no pó, mas a nossa alma vai continuar e ela pode se perder, né? Então, se essa troca não for feita, ela vai se perder. Por quê? Porque quem amar a sua vida vai perder. Mas quem abrir mão da sua vida por amor de mim vai ganhar. É o que ele está falando aqui, certo? E aí ele continua: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que há dos que estão aqui que não provarão da morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Outra coisa importante que ele fala aqui, ó: o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Ou seja, Jesus está falando que vai voltar. Outra noção importantíssima: se Jesus vai voltar, eu tenho que me preparar para isso, né? Seria uma manhã inteira para falar só disso, das evidências que nós estamos vendo neste mundo, que coincidem exatamente com o que Jesus fala sobre as evidências da sua volta, que estão em outros capítulos de Mateus. Se você for ler lá em Mateus 25, vão ter várias evidências que falam que Jesus está perto de voltar. E muitas delas eu já adianto, estão acontecendo, né? Estas guerras que estão aí, Israel no centro, tudo isso são sinais, evidências de que não está longe disso acontecer. Jesus avisou aqui também, né? Ou seja, foi uma conversa dura com os discípulos, uma conversa que realmente resumiu o que ele quer, o que Jesus quer das pessoas, não só para os discípulos, mas para todos nós. 6 dias depois disso, que é onde eu quero chegar aqui rapidamente, Jesus ele leva Pedro, Tiago e João, certo? Pedro, Tiago e João, 3 discípulos os mais chegados, separa esses 3 e vai orar. É o que diz aí em Mateus 17, se a gente continuar a leitura. Ó. 6 dias depois, tomou Jesus contigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão. Ó, João é irmão de Jesus, né? Então, Jesus tinha irmãos mesmo, tá? Então, é algo para a gente sair da caixinha, às vezes, né? Que a gente, às vezes, pensa muito religiosamente, mas a Bíblia, ela abre a nossa mente para ver coisas que muitas vezes a tradição não permite que a gente veja, né? Certo? Então, João era irmão de Jesus, né? Ou seja, filho de José e Maria. Mas, vamos continuar aqui. E os conduziu em particular a um alto monte. Para quê? Para orar. Algo que Jesus fazia sempre. E que muitas vezes ele levava os discípulos para os acompanhar.
né? Oração, recolher-se para oração, que maravilha. Davam outra manhã só sobre oração, né? Você tem o costume de se recolher em oração, de desligar o celular, de entrar no teu quarto em silêncio e se fechar para você mesmo e falar com o teu Criador e fazer perguntas a Ele e esperar que Ele responda ao seu coração? A oração é algo que deve fazer parte das nossas vidas, é como a gente pode se conectar com o Eterno, senão a gente vai ficar aprisionado às coisas temporárias dessa vida que passam. A gente tem que ter essa conexão. A oração, ela faz isso. Jesus era acostumado a isso, né? E ali aconteceu o que eu tinha falado desse evento maravilhoso, a transfiguração, certo? Ele se transfigurou diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol. Imagine só essa cena, ele no monte, né? Aqui em Mateus não fala, mas se a gente for lá em Lucas, na outra versão, fala que os discípulos estavam dormindo, e não era a primeira vez não. Os discípulos não aguentavam passar 1 hora orando com Jesus, eles dormiam logo, né? Sono é o que tem acontecido com muita gente hoje, sono espiritual. As pessoas não têm mais paciência de orar, não têm mais paciência de abrir a Bíblia para ler, as pessoas não têm mais paciência até de ver no YouTube uma pregação falando sobre a palavra de Deus e passar ali meia hora ouvindo. Não tem mais paciência. Esse é representativo desse sono espiritual que as pessoas estão tendo. As pessoas se preocupam com 1001 coisas e não se preocupam com o mais importante, que é a vida espiritual, que é eterno. Tudo mais passa. Essas coisas que estão na periferia aqui, ó, todas elas vão passar um dia. Nem sempre você vai estar com a sua família, nem sempre você vai ter saúde, nem para ter lazer, né? Nem sempre você vai ter seus colegas de trabalho ao seu lado. Então são coisas que vão passando. As coisas materiais se acabam, as pessoas partem, as pessoas que nós amamos. No final, estaremos sozinhos. Você e o teu Criador, né? E tudo que foi conquistado nessa vida, o que valeu, né? É o que Jesus fala, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou seja, lá naquele lugar, os discípulos dormindo e acordaram de repente com aquela cena, Jesus transfigurado, ou seja, fisicamente, nunca tinha acontecido aquilo. Jesus, ele sempre revelava ser diferente, revelava ser Deus, mas pela sua palavra e pelos milagres que aconteciam, as curas e tudo mais. Mas aquele espetáculo visual mostrando quem ele realmente era por trás daquele carpinteiro, daquele homem com palavras bonitas, ali foi um momento de revelação. Por um momento se revelou aquele que ele realmente era, Jesus, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para uma missão, para morrer, e sendo Deus, Jesus é Deus, pagar pelos pecados nossos, que nós não teríamos condições nenhuma de pagar pelos nossos pecados. Na verdade, tudo que Jesus pagou, vocês viram, quando sempre tem visto aqui, nas programações e também agora na programação da Páscoa, o que Jesus passou, na verdade, era o que nós deveríamos passar, porque nós pecamos. Romanos 3:23, todos pecaram e por isso estão distantes de Deus, longe de Deus, né? Não há um justo sequer, não há ninguém que possa dizer eu sou bom o suficiente, não, todos são pecadores. Não importa se é um traficante aqui do Pirambu ou se um renomado médico que visita o posto de saúde, todos estão em igual condição diante de Deus por conta do seu pecado. E muitas vezes o marginalizado ele está em melhores condições porque ele é mais fácil de reconhecer isso. Porque ou coisa para atrapalhar é a altivez e o orgulho. Atrapalhar as pessoas de dizer eu sou pecador, eu preciso de Deus, né? Por isso que as igrejas recebem tem tanto êxito em locais mais marginalizados, mais periféricos. Por quê? Porque as pessoas, elas estão em pleno sofrimento, elas têm mais condições de reconhecer isso, e muitas vezes pessoas de áreas mais nobres não têm.
Né? Jesus mesmo fala: Pai, eu dou graças a Ti, porque escondeste essas verdades dos grandes, mas revelaste a esses pequeninos aqui. E outra passagem, junto com os religiosos que eram muito altivos e orgulhosos, dizia: olha, vocês estão discutindo coisas inúteis, pois esses que vocês tanto criticam, que eu ando com as prostitutas, com os marginalizados, eles estão chegando no céu primeiro que vocês, né? Então, foi algo maravilhoso que aconteceu. Ele se transfigurou, e naquele momento, não somente isso, né? Ele ficou com o rosto resplandecendo como o sol, as suas vestes ficaram brancas como a luz, certo? E apareceram duas figuras ao lado de Jesus. Os discípulos estavam atônitos ali, olhando, e já identificaram de cara que eram Moisés e Elias, dois personagens do Antigo Testamento que viveram séculos, milhares de anos antes da época de Cristo, mas que era muito representativo. Moisés, vocês devem conhecer, aquele meninozinho achado no cesto, no rio Nilo, foi criado pela filha do faraó, era judeu, na época que estavam matando todos os judeus, bebês e tudo, e ele cresceu, e ele foi usado por Deus para libertar o povo de Israel que estava preso lá no Egito, né? E Moisés, ele foi ele representou a lei, porque ele escreveu a lei, as leis do Antigo Testamento, os primeiros livros da Bíblia, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, foram escritos por Moisés. Então ele escreveu toda a lei judaica, ele representou a lei que mostrava ao homem que ele era pecador. Além de Moisés, Moisés não, interessante que na morte de Moisés, Deus levou o corpo dele. Por quê? Porque Deus tinha um plano para aquele corpo, exatamente aqui, né? E além de Moisés, Elias, que séculos depois surgiu, que representava os profetas. Elias foi um grande homem de Deus e que nem morreu. A Bíblia fala que ele foi levado numa carruagem de fogo para o céu. Por quê? Porque Deus tinha planos também para Elias aqui, né? Então, esses dois personagens apareceram ao lado de Jesus, conversando com Jesus. E a Bíblia fala, lá em outra carta, outro evangelho, que eles falaram sobre os eventos que iam se suceder depois daqueles dias, que eram exatamente os eventos da Páscoa, que Jesus ia ser traído, que Jesus ia ser morto, né, que ia ressuscitar. Eles estavam conversando. Então, aquela visão fantástica os discípulos estavam vendo ali. Aí, olha só, rapidamente, para a gente ir indo já para a conclusão. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele, versículo 4. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Enfim, a reação de Pedro era muito impulsivo. Pedro agia de formas assim que muitas vezes Jesus recriminava muito. Ele falava muito duramente com Pedro, né? Outra vez Jesus foi duro com Pedro, porque Pedro disse que Jesus não, Senhor, o Senhor vai morrer não, né? Jesus foi e disse: para trás de mim, Satanás. Chamou foi Pedro de Satanás, porque era um pensamento totalmente do inimigo, que ele veio para morrer sim, era a missão dele morrer, né? Então, esse Pedro aqui jamais poderia ser um papa, porque, segundo a tradição, o papa seria infalível, né? Esse aqui jamais seria, porque Pedro era impulsivo. E ele foi lá: vamos fazer 3 tendas, um para cada um. Olha a reação de Pedro. No lugar dele, eles poderiam ter se prostrado, ter orado naquele momento, ou ter prestado atenção na conversa, naquilo que Jesus estava falando, que era muito mais importante, mas ele se preocupou muito mais em fazer coisas do que em ouvir. Sabe o que é que isso lembra a gente? Religiões. As religiões são assim, as pessoas não se preocupam em ouvir e mudar, em absorver aquela palavra e esta palavra aqui, e serem mudadas por ela. As pessoas se preocupam em fazer coisas, as pessoas se preocupam em seguir pessoas, as pessoas se preocupam em ser partidaristas, as pessoas se preocupam em fazer sacrifícios, mas não querem abrir mão do próprio eu, não querem mudança de coração. Não, eu faço tudo, contanto que eu faça as coisas que eu gosto, eu quero ficar aqui, né? Não quero matar o meu eu, não.
né? Fazem tudo para não ter que fazer isso. Quer dizer, as religiões, procuram 1001 religiões para fazer coisas, não? Um sentimento de que as coisas que ela faz, ela pode se chegar a Deus por conta disso. Mas a palavra de Deus diz que não são pelas obras que nós somos salvos, é pela fé. Efésios 2, 8 e 9, né? Pela fé sois salvos, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe. É algo de Deus, é pela fé que nós alcançamos a salvação, pela fé em Jesus, certo? Jesus nem se preocupou em falar nada diante daquela bobagem que ele estava falando, né? De imediatamente, como diz aqui o texto, estando ele ainda a falar, Pedro, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, ficou ainda mais maravilhoso, além da transfiguração, ainda veio uma nuvem que cobriu tudo, ainda veio uma voz do céu, dizia assim a voz, este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Era Deus falando, parece que ele estava sentindo o clima, né? Parece que ali ele veio para dizer, olha, parem de bobagens, este é quem você deve escutar. Este quem? Jesus. Não importa mais ninguém, não importa Moisés, Elias. Interessante, a presença de Moisés e Elias foi importante. Por quê? Porque ali simbolizava a lei, Moisés, e os profetas, Elias. Ali estava unido toda a Bíblia, porque a lei e os profetas é o Antigo Testamento. Os discípulos que estavam ali, Pedro, Tiago e João, representando os apóstolos, o Novo Testamento. A Bíblia inteira ali e Cristo no centro. Cristo, ele une todas as páginas deste livro, de Gênesis a Apocalipse, tudo fala de Cristo. Então ali estava representando o quê? Toda a história da humanidade estava resumida em uma só pessoa, Jesus. E ali a voz de Deus diretamente veio para autenticar isso. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, você não deve ter a sua atenção, o seu olhar para mais ninguém. Seja entre os vivos, seja entre os mortos. Somente Jesus. Ele é digno da nossa adoração e dos nossos ouvidos. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Ele é o princípio de todas as coisas. Jesus. E a voz veio para dizer, a ele ouvi, a ele escutai. Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Né? E os discípulos, ou seja, só a Jesus escutai, isso é muito importante. Tá? E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, né? E tiveram grande medo. Dá medo mesmo. Mas também Deus não quer que você tenha um relacionamento com medo, não é de medo. É digno de medo, porque nós somos tão limitados, tão pequenos, tão frágeis. É como uma vela que um sopro pode apagar, né? Um sopro pode apagar a qualquer momento. Somos tão frágeis, somos menos que uma formiga diante do Senhor. Mas Ele se humilhou através de Jesus. E Ele quer ter um relacionamento conosco. Embora tenhamos todos os motivos para termos medo, né? Jesus falou, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, Ele se rebaixou, Ele quer ter um relacionamento conosco. A gente pode lançar fora o medo, né? Não tenha medo, foi o que Ele falou, olha só. E aproximando-se de Jesus, tocou-lhes, ou seja, um relacionamento pessoal. Não tem intermediário, Ele diretamente com você e Jesus, Jesus e você. Ele toca você, não precisa mais ninguém. Tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenha medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenha medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. É o que mais importa, Jesus. Tudo sumiu. Moisés sumiu, Elias sumiu, a fumaça sumiu. Só ficou Jesus e eles. É esse relacionamento. Jesus ama você.
Jesus ama você, né? E aqui a gente termina com essa mensagem. Ele quer ter um relacionamento com você, mas esse relacionamento requer um compromisso, requer uma aliança. Não é um relacionamento onde você vai ter a Deus como satisfador, aquele que vai satisfazer as suas necessidades. Não. Pelo contrário, Ele quer ser Senhor e não servo. Nós é que devemos ser servos dEle. Nós é que devemos colocá-lo no centro das nossas vidas e ouvi-lo, porque o próprio Deus diz, a Ele ouvir, certo? Então, que vocês possam meditar nisso, abrir o coração para Jesus, ver o que está escrito nessa palavra, porque é aqui que há a vida eterna, né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Fazer uma oração?